Olá, meu nome é Letícia Muniz. Eu sou formada em Engenharia Elétrica, com ênfase em Robótica e Automação pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Atualmente, estou cursando a pós-graduação no Instituto Eclésio em Engenharia Clínica e Hospitalar. Esse treinamento faz parte da disciplina de Gestão de Ativos. Nesse treinamento, falaremos sobre o teste de aterramento em aparelhos eletrométricos, a importância destes testes para o uso seguro dos aparelhos médicos e a diferença entre as normas IEC 60601 e IEC 62353 e, enfim, como realizar o teste de aterramento. Para entender melhor a importância desses testes, vamos ter que relembrar alguns conceitos de eletricidade. A corrente, ela sempre tende a ir pelo caminho que é menos resistivo. Dessa forma, nós podemos comparar a corrente elétrica com um fluxo de água. Imaginemos um cano em que na ponta há uma bifurcação. Uma das bifurcações possui um raio maior e a outra possui um raio menor. A quantidade de água que vai passar pelo cano que possui o raio maior será sempre maior do que em relação ao cano menor. Isso quer dizer o quê? Que nessa bifurcação, o cano que tem o raio maior possui menos resistência para a água. Dessa forma, fazendo um paralelo com a eletricidade e o usuário do aparelho, nós podemos dizer que sempre queremos que a resistência entre o terra e o aparelho seja menor que a resistência entre o paciente e o aparelho. Dessa forma, a corrente sempre irá pelo caminho do terra. Esses testes são de suma importância, pois as correntes de apenas 20 microamperes aplicadas em um corpo aberto, sem proteção da pele, pode ocasionar fibrilação do coração, causando até o óbito. Nós vamos citar aqui alguns valores de corrente e os efeitos sobre o corpo humano. 1 miliampere já causa um limiar de sensação de choque. Com 8 miliamperes, causa já uma sensação desagradável. 10 miliamperes, sensação de pânico. 20 miliamperes, paralisia muscular. 40 miliamperes, perturbação da respiração. 70 miliamperes, dificuldade extrema em respirar. 90 miliamperes, fibrilação ventricular. E 100 miliamperes, morte. Esses valores nós estamos levando em conta o contato com a pele, porque como já citamos, em um corpo aberto, 20 microamperes já são suficientes para causar o óbito. Não é difícil que em uma falha de isolamento as correntes cheguem a 100 miliamperes. Por esse motivo, as normas 60601 e 62353 foram criadas com o objetivo de segurança elétrica em aparelhos eletrométricos. Vamos citar aqui a diferença entre elas. A 60601 possui ensaios mais voltados para fabricantes, pois os valores que são utilizados de corrente no teste são bem mais destrutivos, podendo ocasionar a destruição do aparelho, a queima do aparelho ou do cabo que está sendo utilizado para o teste. Por esse motivo, foi criada a 62353. Ela já tem um objetivo mais pós-venda, principalmente pós-manutenção, ou corretivo ou mesmo uma preventiva, com o objetivo de fazer o teste sem gerar esse dano ao aparelho. Então, nós temos aí duas normas. Então, nós temos que avaliar, quando formos fazer o teste, em qual caso que se encaixa. Nas normas são citados 4 testes. O teste de inspeção visual, o teste de aterramento, que é o objetivo desse treinamento, o teste de rigidez dielétrica e o teste de corrente de fuga. O objetivo aqui, como falamos, é falar sobre o teste de aterramento. Esse teste ele é realizado em aparelhos de classe 1. A definição de aparelho classe 1 é peça ativa coberta por isolamento básico e aterramento de proteção. Então, os aparelhos de classe 2, que seria peça ativa coberta por isolamento duplo reforçado, e o de classe P, que é fonte de alimentação interna, não faz sentido você realizar esse teste, apesar de que alguns desses aparelhos têm um ponto de referência de terra. Mas não faz sentido realizar esse teste, ok? O isolamento dele é feito de forma diferente.
Por isso temos outros testes que vão ser levados em conta, como o de rigidez elétrica e o de fuga de corrente. Para realizar esse teste, a primeira etapa é encontrar a referência do terra no aparelho. Geralmente, ele se encontra na parte de trás do aparelho. Alguns aparelhos têm esse terra conectado diretamente na carcaça dele, principalmente quando a carcaça é metálica. Seu objetivo é fazer o aterramento do chassi também, né? O objetivo é com que, dessa maneira, o aparelho esteja todo protegido com terra, inclusive a carcaça. Quando a gente fala de realizar um teste de aterramento, nada mais é do que medir qual é a resistência desse ponto de referência até o terra da rede. Ou seja, a gente tem uma conexão entre esse ponto de referência e o pino do terra da tomada. Então, é essa resistência que a gente está fazendo, porque eles estão conectados e quando a gente conecta o nosso aparelho na tomada, a gente está conectando todo o aparelho ao terra da rede. Então, é importante que o aterramento local, né, seja em hospital ou clínica, exista e seja bem feito. Então, o que vamos estar medindo aí é essa resistência do pino de referência até a rede. Essa resistência ela tem que ser menor, como a gente já disse, do que a resistência entre o aparelho e o paciente ou o usuário do aparelho, o profissional de saúde. Então, esse valor vai ser estipulado de acordo com a norma em alguns critérios. O ensaio de continuidade do aterramento, pela norma IEC 653, por exemplo, ele tem que estar utilizando um dispositivo que tenha uma capacidade de aplicar os 200 mA e uma resistência de pelo menos 500 mΩ. Conseguir medir essa resistência, né? E a tensão no circuito ali costuma não passar de 24 volts. Nós vamos entrar mais a fundo aqui sobre o teste e veremos melhor esses valores. Mas, para eu realizar esse teste, eu vou precisar de um analisador de segurança elétrica, né? Ele tem que ser capaz de medir a resistência em ordem de miliohms, porque essa resistência costuma ter essa faixa. E é necessário que ele consiga aplicar valores de corrente de acordo com as normas. Porque para mim conseguir medir uma resistência, eu preciso aplicar uma corrente, eu injeto uma corrente e vou medir qual é a tensão. E pela lei de Ohm, a resistência vai ser igual à tensão obtida sobre a corrente aplicada. Dessa maneira, a gente consegue encontrar a resistência. Esses analisadores eles já fazem essa conversão, né, automático, mas é interessante a gente lembrar esses detalhes. O valor da corrente vai variar de acordo com qual norma você está utilizando. E como dizemos, tem alguns critérios para você escolher a norma. Se você é um fabricante ou se é um pós-manutenção. Se você é um fabricante e você está utilizando a norma 60601, então a corrente que vai ser aplicada vai ser de 25 amperes. Mas como a gente já citou, esse ensaio, muitas vezes realizado, pode ser destrutivo, né? Então a gente pode ocasionar a queima do aparelho, a queima dos cabos que estão sendo testados, mesmo que alguns analisadores tenham uma proteção, né, para desligar essa corrente, isso ainda é um risco. Então, não é legal ficar aplicando essas correntes nos aparelhos no pós-manutenção, né? Não na fábrica, ok, de repente queimar um cabo, tal, queimar até um aparelho, porque é um teste realmente de segurança para você colocar no mercado o aparelho. Mas isso não faz sentido com um aparelho que você comprou ali para o hospital, ou um aparelho que você, como um terceirizado, está fazendo a manutenção, né? Não seria legal você chegar para o seu cliente e dizer, não passou no teste, queimei o aparelho. Eles têm aparelhos caríssimos, então não é interessante esse tipo de abordagem. Por esse motivo, no pós-manutenção a gente vai utilizar a norma 62353, que é menos agressiva. A corrente precisa ser aplicada de apenas 200 mA, muito menos agressiva que os 25 amperes da norma anterior, né? Então a gente pode aplicar 200 mA e esse 200 mA pode ser corrente alternada ou corrente contínua.
mas é uma mudança quando você usa a contínua, né? Quando você estiver aplicando 200 mA contínuo, você tem que medir nas duas polaridades a resistência. Você vai fazer 2 testes nas duas polaridades. E você vai considerar a maior resistência desses 2 testes. É importante considerar a maior para fazer o teste ser validado, ok? Então, quando você for escolher, inclusive, um aparelho, né, para fazer essa análise, é importante você saber como ele funciona, com que tipo de energia, ou às vezes ele pode ter os 2 testes possíveis, né, a contínua ou alternada, para você realmente fazer o teste de forma correta, fazer de forma coerente, né? Uma outra consideração é a seguinte: às vezes a gente tem um equipamento e o plug da tomada dela não está no padrão brasileiro. Então, como é que você vai realizar o teste? Você vai usar um adaptador, né? A gente usa um adaptador para ligar na tomada. Porém, para fazer esse teste, você tem que levar em consideração a resistência desse conector que você está usando de adaptador. Então, nesse caso, se você tiver a necessidade de utilizar um adaptador, o que você vai fazer? Você vai fazer primeiro o teste do adaptador, ok? Você vai realizar um teste no adaptador para medir qual é a resistência dele, e depois você realiza o teste com o conjunto completo, né? O aparelho mais o adaptador. No final, você vai descontar esse valor de resistência do adaptador, porque senão você vai estar medindo uma coisa equivocada. Então, sempre lembre disso, caso você esteja utilizando o adaptador. Uma outra questão é o tempo de duração desse teste. É interessante que esses testes tenham pelo menos uns 3 segundos, porque pode haver algum tipo de barreira ali que está acontecendo por algum plástico ou alguma poeira mesmo, alguma coisinha que esteja atrapalhando você fazer o teste real. Então aguarde pelo menos uns 3 segundos no teste, não precisa ser muito mais que isso, mas pelo menos para você ter ali um valor mais real. Bom, para ver de forma mais visual, vamos ver essa imagem. Nós temos ali o aparelho, a tomada com a fase, o neutro e o terra, o ponto de referência, né, de terra do aparelho, e ali a gente pode ver exatamente onde a gente está medindo essa resistência, né, entre o pino, aí está até no padrão brasileiro, né, entre o pino do meio ali, que é o pino de terra, até a nossa referência no aparelho. Então, o objetivo desse teste é um teste simples, mas muito importante, é simplesmente medir essa resistência, beleza? Então vamos relembrar aqui os pontos importantes do que nós aprendemos aqui nesse treinamento. Bom, primeira coisa, nós vimos a importância desse teste, pois nós temos que garantir a segurança dos pacientes para que não haja nenhum acidente. Nós vimos algumas questões de como o nosso corpo reage, né, à corrente, e de como nós podemos ser levados a óbito em caso de determinados valores. Outra questão importante que nós vimos é que nós precisamos saber em que se encaixa aquele teste que nós estamos realizando, ou seja, é um teste do fabricante ou é um teste pós-manutenção? Para que isso? Para nós sabermos exatamente qual norma nós vamos utilizar. Outra questão importante para saber esses valores é saber os valores da norma, para saber se o equipamento que nós vamos utilizar para fazer o teste, ou se nós vamos estar ali comprando um analisador, saber se ele se encaixa no nosso teste, se ele se encaixa no quadro que nós estamos trabalhando. Outra coisa é sempre lembrar de se vamos utilizar um adaptador, necessário verificar a resistência dele também. E por último, né, eu gostaria de agradecer você estar vendo esse vídeo, e nós vamos enviar também um link para você poder avaliar tanto o treinamento como também avaliar seus conhecimentos. Então a gente vai ter 2 links aí de formas para você poder avaliar. Então agradeço a sua visualização do vídeo. Obrigada!